Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Desobediência Literária. Por Ana Mónica E Ana Oliveira. Sejam bem-vindos! Olá! E então, hoje, o que vamos abordar? A morte de Ivan Ilitch. E vamos novamente aos escritores Um russos. escritor russo, Lev Tolstói. A minha estreia também deste autor. Também a minha. Também. Também. Um livro tão pequenino, Mas livro que tão diz tanto. pequenino. Vê lá as páginas que esse livro Vou ver. tem. É uma E edição atenção, é uma edição de bolso. de bolso, sim. Tem 91 páginas. Este livro é de fácil acesso a toda a gente. E é maravilhoso, é Sim. incrível. Não é bonito, mas mostra-nos uma certa beleza. Sim. É um livro muito duro. Sim. Mas eu acho que ficamos... enriquece-nos. Este livro enriquece-nos, acrescenta-nos. Sim. E deixa-nos a pensar também. Muito. Muito. Eu acho que é daqueles livros que nos dá um soco no estômago. Dá. Tu estás a ler, mesmo enquanto estás a ler. Eu não consegui acabar, aliás, eu não consegui parar de ler este livro. Também é tão pequenino que... Eu li esse livro numa noite. Pois. Numa noite. Eu acho que não foi numa noite, mas foi em 2 chorões, uma coisa assim. Assim de rajada. E acabei de ler o livro e fiquei... Como assim? Sim. Ele é o Tive autor que também parar. da Guerra e Paz e daquela obra gigantesca. Ana Karenina. Gigantesca. Sim. São 2 livros de... Que são muito conhecidos também. São obras E há muito um filme. conhecidas. Há filme da Ana Karenina. Ok. Já viste? Ainda não vi. Ok. Queria ler primeiro o livro. Eu acho que começámos bem. Começámos por uma boa obra de Tolstói. Sim. Não esperava que fosse fosse assim, tão dura, tão tão dura. crua, tão... O próprio nome da obra, A Morte de Ivan Ilitch, Sabemos todos. está a anunciar tudo e não se fala de outra coisa neste Podemos livro aqui a não dizer ser que da o sua Ivan morte. Ilitch morre. E aliás, é assim que o livro começa. Ele sabendo, aliás, com o anúncio do seu falecimento, e depois há aqui um desenrolar da história que tinha antecedido a esse Aqui não acontecimento. estamos a fazer spoiler nenhum porque o livro chama-se mesmo A Morte de Ivan Ilitch. Sim. Este livro foi publicado em 1886 e é mais um livro que conseguimos adequar ao mundo atual. Sim. Não só pela questão da doença, aliás, logo na parte inicial, quando o livro começa, estão no momento em que estão no seu funeral. Sim. Há ali um ambiente parvo, atitudes parvas. Sim, porque são... a preocupação era se com a morte de Ivan Ilitch eu vou herdar o cargo dele. Sim, não. Os colegas de trabalho que queriam as promoções. Exatamente. A única coisa que conseguiram pensar foi sobre isso. E até há uma frase que eu até aqui apontei que foi mencionada nesse momento. A vida dos outros só interfere se interferir com a minha. Exatamente. Isto mostra um tamanho egoísmo. Sim. E basicamente é isto, não é? Nós iniciamos esta viagem pela morte de Ivan Ilitch com um breve relato sobre a morte. Sim. Mas também sobre aquilo que a cerca. O Tolstói traz uma narrativa atemporal. É impossível não se perceber em algum momento na perspectiva da vida sobre a morte. Sim. O desejo de viver é uma urgência muito clara. Sim. E adoro esta frase, não havia morte. Havia luz. Sim. Só aqui tu levas um embate. Sim. Do género. What? Sim. Só aqui. Depois daquela parte em que tu ouves, que lês, os colegas de trabalho estavam preocupados, era com o cargo, não com a morte porque do Ivan Ilitch. Ele era juiz de instrução. Certo. E ao Ele longo pertencia da à sua carreira... burocracia russa. Sim. Para fazer aqui uma... E ao longo da sua carreira foi sendo promovido. Sim. E é claro e chegou que depois... ao topo, não é? Sim. E neste tipo de cargos há muita ambição, não é? Do poder. Exatamente. Há muita ambição. Todos querem chegar onde o Ivan Ilitch chegou. Sim. Mas também há aqui outra situação do género, que foi no funeral. Houve um colega de trabalho que foi ao velório, não é? Exato. E que a mulher, a viúva, o chamou à parte no sentido de perceber o que é que poderia receber mais
certamente teria a sua Ganância. pensão de invalidez, aliás, a sua pensão, se fosse da cabeça, a sua pensão de sobrevivência, mas queria saber, com alguém com mais conhecimentos, tanto que ela não trabalhava, ela vivia do rendimento do marido, não é? Em que é que ela podia beneficiar mais com a morte do marido. Aqui sim, mostra uma tremenda ganância. Sim. Uma tremenda Isto ganância. só para vermos aqui o Interiorizar. tipo de atitudes, não só dos colegas de trabalho, não é? Mas Morreu. a Queremos sua própria essa- esposa. Mas a esposa, E sim. é importante referir que isto foi um casamento por conveniência. Isto foi um casamento, eles não estavam muito apaixonados um pelo E outro. que nunca foi casaram-se. feliz, sim, Ele nunca foi feliz. Foram nem tendo ela, filhos, houve nem também ela. ali episódios de perda de filhos. Sim, eles nunca foram felizes, mas conformavam-se com esta felicidade falsa. Sim, e depois ele era, o trabalho dele era a sua ocupação e a sua prioridade, não é? Exatamente. Era o escape dele, aliás. Exatamente. Era o Porque ele não escape se dele. identificava com a mulher, não é? Sim, Mas o Ivan Ilitch era um burocrata russo que misteriosamente fica doente. O mais surpreendente é que esta doença que ele tinha era desconhecida pelos médicos. sim. Sim, portanto, tanto lhe diziam que podia ser um rim solto, como apendicite. Houve imensos diagnósticos, mas não acertaram com nenhum, não é? Tanto que ele foi a vários médicos famosos mesmo, não é? Para tentarem obter opiniões diferentes Sobre e tentar perceber um pouco o seu mais. diagnóstico, não é? Porque até à data era completamente desconhecido. Sim, mas enquanto isso ele não parava de trabalhar, até porque era o sustento daquela família, não é? Mas certo é que o seu estado também se foi agravando. Sim. O seu estado de saúde foi-se agravando E diariamente. depois percebes de todo o sofrimento, a tristeza e a sua melancolia. E ele próprio parece que cai em si. Ele cai em si. Estou a viver uma mentira, toda a minha vida foi uma mentira. Sim, ele cai em si. É um bocadinho aquele momento de reflexão. Ele só se ilumina quando percebe que vai morrer e quando se permite a morrer. Quando se predispõe a morrer. Sim. Aqui uma curiosidade. O livro está dividido em 12 mini capítulos. O número 12 assume um simbolismo interessante, porque são 12 meses do ano. Sim. Sim, são 12 capítulos. E são 12 horas, as horas do mostrador analógico. Engraçado, não é? Mais decisão que eu fiz. Não sei se está correto, se não está, mas a mim faz-me sentido que seja e que esteja correto. Faz muito sentido, sim. Então aqui o Ivan Ilitch era... Ele não era má pessoa, porque ele não era má pessoa. Tu não consegues ver ali maldade nesta personagem. No entanto, é indiferente. É prático. É superficial. Sim. Alguém que está a viver como se deve viver. Sim, só querer trabalhar. Trabalho de casa sim, e deixa-me escapar. O Ivan Ilitch viveu uma vida que lhe parecia certa, mas não era autêntica. Sim, e só mais tarde é que faz esse raciocínio, é que Só faz à essa beira da reflexão. morte é que ele chega a esta conclusão. O que é péssimo, não é? Estás no leito da morte e percebes que afinal não foste feliz. Só nesse momento. Viveste uma vida toda enganado. Sim. Porque ele viveu uma vida toda enganado. E é um momento de sofrimento, porque sentes que ele sentia que os dias estavam a chegar ao fim, que ele sofria com muitas dores. E tinha muita angústia. Eu consegui perceber a angústia que ele sentia. Sim. Aquele sofrimento todo. Sim. E depois é o porquê e porque é que isto não... Ou seja, porque é que ele não morria, não é? Sim. Mas por outro lado ele não queria morrer, ele queria viver. Certo, mas porque é que estava a sofrer tanto e porque é que continuava a viver? Sim. E a doença não era meramente física. Aquilo acabou por se tornar, com o passar do tempo, acabou por se revelar a falsidade que tinha na sua vida. Sim. Tanto que tudo desabou, não é? O casamento, o desentendimento, no seio familiar. Ele até diz, a dor não é só do corpo, é existencial. E se toda a minha vida foi errada? São pensamentos que ele acaba por ter. Sim. Com o que é que a gente se depara? Eu acho que o momento de mais angústia em todo o livro é quando se verifica o isolamento do Ivan Ilitch. Sim. E deixa de poder contar com os amigos e com a família. E com a família, sim. Ele acaba por ser um peso. Sim, um fardo. Um fardo, exatamente. Acaba por ser um fardo, literalmente. Há aqui um personagem heroico que era uma pessoa que cuidava dele, que, portanto já fazia trabalhos lá em casa. Lá em casa, não é? Mas houve um dia que foi ele que o foi ajudar por alguma razão e ele percebeu que a sua predisposição nessa ajuda que lhe deu não foi frete
Não foi forçada, foi sentida, foi prestável para ele, sorriu para ele. Ele, a partir daí, percebeu que se sentia bem com essa pessoa, com esse cuidador, com esse trabalhador, no fundo, e começou a pedir mais a presença dele, para estar mais ao pé dele, para o ajudar, em técnicas também para ele se sentir melhor. E lá está, falamos de cuidadores. Como são tão Cuidadores heróicos, porque não é qualquer pessoa que pode ser cuidadora, não é? Ele tinha um filho, uma filha, tinha a esposa e tinha nenhum amigos. deles era cuidador, Nenhum deles. E houve nem a um esposa. desinteresse brutal pela parte da Sim, família. e mesmo a esposa só dizia quando vinham os médicos, dizia, ele não toma os remédios, estou-lhe sempre a dizer, tanto que ele já estava super revoltado mesmo com a abordagem dela. E é normal, porque tu vês num momento de fraqueza e pensas que as pessoas que te devem apoiar são as pessoas que tens contigo, não é? Sim. E aqui não foi o caso. Sim. Mas aqui, para falar aqui do trabalhador, eu acho que ele representa a sabedoria simples da vida. Sim. Em contraste com o vazio da vida da burguesia. Yeah. Sim. É, porque é tipo uma luz neste livro. É. Tolstói critica duramente a elite russa. E aqui vamos voltar à parte inicial, quando os amigos, os colegas recebem a notícia da morte, a reação é: como é que vou beneficiar com esta morte? Sim. Ele estava inserido numa sociedade fria, falsa, movida pela conveniência. Portanto, eles viviam de aparências. De aparências, sim. E basicamente as amizades eram por conveniência. Porque eles tinham que se dar com aquele estatuto social. Sim, precisamente, sim. Não podiam ser amigos de pessoas com menos recursos. Tanto que a filha também, o namorado também era no mesmo meio, exatamente. Né? Que depois ficou noiva, também do mesmo meio social, mesmo estatuto social. Sim, era tudo seja a lá elite, o que isso era seja. A elite russa. Sim, e o Tolstói aproveitou para criticar mesmo. Sim, sim. E ainda hoje nós conseguimos verificar isso. Sim, sim. Eliminação final. A morte como libertação. Nos momentos finais em que ele passa por uma transformação espiritual profunda. Infelizmente isto é uma realidade, Sim. não é? Ele deixa de lutar contra a morte. Mas é muito doloroso pensar que uma pessoa que esteja consciente e à beira da morte e a sofrer, é muito doloroso pensar que a pessoa esteja a sofrer com consciência. Porque aqui era o caso, não é? A medicação, os ópios não ele estava. Não melhoravam. Não estava num estado que não era dele, não é? Sim, ele só lhe apetecia gritar, não é? Aliás, ele gritava, impaciente, não é? Nem podia ter ninguém ao pé dele porque ele era super impaciente, não é? Porque também se irritava e destabilizava. E é normal porque ele não estava bem, ele não estava em condições e não havia nada que aliviasse. E só aquele cuidador, dia e noite, ficava com ele. Dia e noite. Ele dizia-lhe, o Ivan Ilitch dizia-lhe, vai, podes ir embora. E ele ficava. Ele ficava. Sim. Foi bonito ver esse amparo que o cuidador Isto é de muito valor, sim. Um cuidador assim, como há muitos, certamente. Há muitos também que não são dedicados e não cumprem as suas funções básicas e principais, mas este tinha uma atitude heroica. Tinha, e fez com que ele chegasse à beira da morte e pensasse que era melhor pensar só em si, e conseguiu sentir um amor verdadeiro pela primeira vez ao desejar aliviar o sofrimento da família. Sim. Porque ele depois começou-se a sentir mesmo um fardo. Sim. Olha, na minha opinião, é uma parábola existencial. Isto é sobre a vida vivida sem verdade. Sim, toda uma vida vivida sem verdade. E depois chega o momento da morte. Sim. E vive os dias mais duros que podia ter tido. Exatamente. E acho que nisso o Tolstói foi muito duro, Aliás, não é duro, ele descreveu isso mesmo, a dor, o sofrimento, e estamos a falar de um livro pequeníssimo e tão pesado, Porque só encarar a morte o Ivan Ilitch percebeu e compreendeu o valor de uma vida sincera, simples e compassível. Como ideias principais retive neste caso, que viver conforme as expectativas sociais é viver de forma mecânica. Porque acabas por não ter uma vida tua. Tu vives para agradar ao próximo. Sim. Tu não vives para ti.
E isso também se vê muito na nossa sociedade. Sim. As pessoas que vivem para agradar o próximo. Sim. Que não são capazes de ter opinião. São manipuladas. A morte força-nos a confrontar a verdade sobre nós. Aqui deu a entender que ele só se conheceu no momento em que estava à beira da morte. Sim. E depois foi a ouvir a sua alma. Sim. A voz da sua alma. Isso foi tocante. Foi muito. Este livro é muito duro. Sim. Mas conseguimos extrair tanta coisa boa deste livro. É um daqueles livros que tu acabas de ler e... Uou! Que chapadão! Uou! Foi o que eu pensei. Sim. Tu disseste foi um morro no estômago, parece que levei uma bofetada na cara. Assim, seca, sabes? Sim. E o sentido da vida está no amor autêntico, na humildade e na consciência do outro. Porque nós muitas vezes agimos e não estamos a pensar no outro. Sim. Por egoísmo, pensamos só em nós. E não pensamos na repercussão que as nossas ações possam ter ao outro. E há vários exemplos nesta história disso, não é? Os colegas que queriam era... Estamos a falar de uma pessoa doente que estava às portas da morte e os colegas queriam era a promoção e ficarem com o cargo dele, da esposa que queria... A própria esposa que por ganância queria lucrar com a morte do marido, não é? Sim, sim. E eu acho que é cada vez mais importante nós metermos no lugar do outro antes de fazer alguma coisa. Sim. Pensarmos... E pensar antes de dizerem certas coisas, Exatamente. não é? Porque muitas vezes nem sequer pensam Porque as antes palavras de dizerem. magoam. Sim. E podem... E nós não sabemos o que está do lado de lá, não Certo, é? não Na sabes vida como está dessa a pessoa. Sim. Quais são as suas circunstâncias de vida. Exatamente. Portanto, pode ser muito agressivo fazer um comentário que para quem o diz possa não ser, acho que possa não ser nada de especial, mas depois para quem o recebe pode ter um impacto muito pesado. Certo, por isso é que é sempre tão importante, antes de fazermos algo, pensarmos, pormos no lugar dessa pessoa. Sim. Eu gostaria de ouvir aquilo. Não. Sim. Então mas eu acho também que quem o diz não reflete. Não reflete, não reflete. Isto acaba por ser influenciado. E sai, está dito. E acaba por ser influenciados também pelas tais pessoas que se deixam manipular. Sim, sim. Há aqui alguém a manipular outra pessoa. Sim. Portanto, acho que voltamos ao... É verdade, sim. Isso acontece muito. Ao sentido crítico. Sim, isso chateia-me um bocado porque tu tens a tua opinião e não precisas que te estejam a dar dicas para tu pegares nesse ser argumento. Uma marioneta. Sim. Cada vez mais. E nós temos mesmo que começar a mudar. Que nos impor e que ser desobedientes. Não aceitar Sim. que nos dizem termos algo para argumentar, contrapor, sim. Exatamente. Não é só ouvir e calares. Sim. Não podes. Sim, não pode. Cada vez menos. Cada vez menos. E eu estou cada vez com menos espaço para ouvir e calar. Não, eu também já não ouço. Sim, então com injustiças eu não consigo. Com pensamentos retrógrados eu não consigo. Sim. Com observações machistas eu não consigo. Sim. Portanto, vamos à luta. E é por isso que estamos aqui também, não é? Por isso é que somos as desobedientes. Sim. Portanto, há que ir contra toda esta maré de negatividade, contra esta maré desmanchar esta mancha de ódio que existe. Sim. Nós queremos amor, paz e amor no mundo. E que não nos chateiem a cabeça. E nos nossos corações e toda a gente. E que não nos chateiem a cabeça, que é muito essencial. Que não nos esgotem a paciência. Vocês não nos chateiam nem nos esgotam, pelo contrário. Não, nada. Nós fazemos isto por gosto. São muito queridos connosco. É uma honra. É mesmo. Sim. É mesmo. Tem sido... Os feedbacks que tem sido muito bom. As partilhas também muito fazem connosco. Dos temas que nós abordamos e há situações também que por vezes também nos tocam. E depois receber feedbacks desse lado... é gratificante. É gratificante, sim. É? E reforça a vontade de nós querermos continuarmos estar aqui, a lutar e continuarmos com vocês. Porque já estamos a chegar a um patamar. Sim. Já começámos isto há uma série de meses, parece que foi ontem. Mas não foi em fevereiro. E já muita coisa aconteceu e vai continuar a acontecer. É isso. Já encomendaram os vossos tote bags? E o vosso marcador de livros? Ainda não. Esperemos bem que sim. Podem fazê-lo nos nossos canais Instagram,
Para encomendar, sim, pode ser através do Instagram. Sim, convém ser pelo Instagram, não vamos deixar um comentário no Spotify, quero encomendar um também pode ser, também pode ser, no YouTube ou também no aceita. YouTube, quero um marcador. Perfeito. Ótimo. Também Deixem aceita, onde é quiserem. isso, Nós deixem aceitamos onde encomendas quiserem, nas no várias Apple Podcast, plataformas. no Spotify, no YouTube, No qualquer YouTube, um aceita qualquer um. comentários, por isso deixem onde quiserem. Mas encomendem, porque ficam com acessório. E passem este estilo da desobediência literária, Sim. porque não é qualquer pessoa que vai passar Esta imagem. esta imagem de desobediência literária. Isso mesmo. Fiquem connosco. Obrigada por estarem desse lado. Até à próxima. Beijinhos. Obrigada. Ele misteriosamente fica doente. Peraí. Mas o... Podes falar? Já podemos avançar. Podemos. Está muito calor. Mas já estamos a terminar. Não se ouve, pois não, o barulho da ventoinha. É melhor desligar, sim.